Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelos comentários de vocês no canal aqui, pelos joinha que vocês dão. Isso ajuda muito na divulgação do Evangelho, quando nós fazemos isso. Então, gratidão por essa interação, por todos os dias vocês estarem aqui e fazer esse estudo comigo aqui das Escrituras. Gratidão mesmo. Deixa eu ler uma das mensagens aqui no YouTube, faz tempo que eu não faço isso. Aqui é a Karina Toledo, ela escreveu aqui: gratidão por ter ouvido a mensagem de hoje, me fortalece a minha fé em Jesus Cristo e me dá mais vontade de seguir Jesus Cristo. Até amanhã. Bom, então até amanhã, Karina. Gratidão pela sua mensagem, gratidão a todos vocês. Esse é o efeito quando nós estudamos todos os dias as Escrituras. A gente vai fortalecer a nossa fé, vai sentir nossa fé revigorada e também vamos sentir mais vontade de obedecer a Deus, vamos nos aproximar do Senhor mais. Então é importante essa constância de todos os dias estudarmos juntos, tá bom? Gratidão. Vamos lá aqui então para o que nós vamos estudar hoje, que é 2 João, tá bom? Vamos começar aqui no versículo 1, que diz assim: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, os quais eu amo na verdade. Não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Então aqui, né, se nós chegarmos no final da carta aqui, a gente vai ver que o ancião aqui é o líder na igreja, tá bom? E ele está escrevendo para outra igreja. É a mesma igreja, só são em locais diferentes, tá bom? E eu achei muito bonito isso, que as igrejas elas não ficam disputando, né? A minha igreja é melhor, não fica aquela disputa para ver quem é mais espiritual ou coisa assim. Mas uma está tentando fortalecer a outra, né? Por meio dessa carta. Então eu achei lindo isso, tá bom? Aqui eu acredito que foi o mesmo João que escreveu, e ele se denomina, ele está numa região e ele está como líder ali naquela igreja, né, naquela região que ele está. Aliás, quando um apóstolo chega em um local ali, ele que passa a presidir a reunião, né? Então ele passa a ser líder naquela reunião ali, ele é o líder principal. Então faz muito sentido João ele dizer, o ancião, ele, né, escrevendo a outra igreja ali, tá bom? Então duas igrejas aqui, uma se comunicando com a outra, o líder escrevendo para o outro líder na outra igreja para ser lido aos membros da igreja ali, né? Aos filhos aqui, como ele colocou. Aqui ele fala, o ancião, a senhora eleita. Essa é uma maneira de chamar a igreja, porque a igreja é a noiva do Senhor, é a mulher, né? É muito referente nas escrituras chamar a igreja de mulher. Então, a senhora eleita significa a igreja eleita, a escolhida de Deus, tá bom? Mas é a mesma igreja do outro lado, só estão em regiões diferentes. Vamos continuar aqui, o versículo 4, diz assim: muito me alegrei por ter contatado dentre meus filhos alguns que andam na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. Aqui, né, ele está mencionando que ele está muito feliz de ter entrado em contato com eles pela carta e de ver que eles guardam os mandamentos assim como o Pai deu. Ele está muito feliz com essa atitude, né? Eu me alegro. Muitas vezes, aqui é um contraste, porque muitas vezes os líderes, eles encontraram a igreja num estado muito terrível, né, em apostasia, e aí tinha que recuperar. Aqui mesmo, o teor nessa carta aqui, por exemplo, é sobre os falsos mestres, falsos profetas que estavam contaminando a igreja. Então, aí ele vai advertir contra esses falsos mestres, mais uma vez aqui, tá bom? Então, mas isso não impede dele fazer os elogios aqui. Então, ele está muito grato das pessoas terem se mantido, dos que estavam firmes no mandamento do Senhor, não tendo se desviado, né? Aqui, novamente, aqueles falsos mestres estavam ensinando que Jesus Cristo não veio em carne, né? Então, ele está novamente aqui prestando o seu testemunho sobre isso e parabenizando aqueles que continuaram nessa verdade aqui. Vamos aqui, né? Quando ele fala que muito me alegro, né? Eu me lembrei de outras escrituras aqui, como em Alma, no livro de Mórmon, Alma capítulo 17, quando Alma ele encontra com os filhos de Mosias, né? E aí ele diz que o que o alegrou ainda mais é que eles ainda eram seus irmãos no Senhor e que haviam se fortalecido na fé, no jejum, nas escrituras. Então, nada alegrou mais a Alma de encontrar os seus irmãos, né? Não eram irmãos sanguíneos, mas eram irmãos na mesma religião, irmãos em Cristo. E encontrar eles e trouxe felicidade que eles estavam firmes na palavra do Senhor. Eu achei isso muito interessante. No livro de Alma também menciona esse acontecimento aqui
por Amon, né? Amon, quando encontra os seus irmãos ali, Alma e os demais, ele fica tão feliz, mas tão feliz que a força dele não permite ele ficar de pé. Ele chega a cair, né? De tanta felicidade que ele tá. Deixa eu ler o versículo que é melhor. Alma, capítulo 27, versículo 17 e 18. Diz assim: Ora, a alegria de Amon foi tão grande que transbordou. Sim, ele ficou tão elevado na alegria de seu Deus, que se lhe exauriram as forças e caiu por terra novamente. Ora, não foi isso uma alegria extrema? Eis que esta é a alegria que ninguém recebe, senão o verdadeiro penitente e humilde que busca a felicidade. Ora, aquela alegria que Alma, por ter encontrado seus irmãos, foi realmente grande, como também a alegria de Arão, Omni e Imner, né, que eram todos os irmãos ali. E ele fala assim, mas eis que a alegria não chegou a ponto de superares as forças. Então a alegria de Amon foi tão grande que a força dele, faltou força física, né? E ele caiu no chão ali, porque a força espiritual que ele estava era muito grande. Eu achei muito interessante isso. Bom, aqui também vou ler um versículo que está no capítulo seguinte aqui, 3 João, capítulo 1, né, que só é um capítulo, aliás, o versículo 4, que diz assim: Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Aqui João, ele está falando de Gaio, né, que ele encontrou Gaio, e Gaio, ele era um combatente no evangelho, ele estava firme ali, ele era um líder, pregando o evangelho, e ele fica tão feliz de ver que Gaio ainda é o seu irmão no Senhor, que ele permanece firme no evangelho, tá bom? Então, imagine nós, quando chegarmos do outro lado do véu, quando nós chegar depois do juízo, a alegria que nós teremos de saber que nós ainda somos irmãos, que nós conseguimos, mediante a expiação de Jesus Cristo, mediante a graça de Jesus Cristo, estarmos todos juntos novamente. Então vai ser uma alegria extrema, né? Maior do que até mesmo a alegria de Amon aqui, como mencionado. Vamos continuar aqui o estudo, versículos 5 e 6 aqui diz assim: Agora, Senhora, referindo-se à igreja, né? A senhora eleita aqui. Agora, Senhora, rogo-te que não como escrevendo-te por mandamento, mas aquele desde o princípio tiveste, que nos amemos uns ao outro. Isto é amor, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que nele andai. Então ele está falando, ó, não estou escrevendo um novo mandamento, mas é importante a repetição, né, de amarmos uns aos outros. Eu acho muito interessante isso, a repetição. E também não só a repetição, mas também ele coloca aqui o sentido da permanência, né? De eles ainda permanecerem no caminho do Senhor, de permanecer em Cristo. Então são duas coisas que nos ajudam. A permanência, ou seja, todos os dias estudarmos as Escrituras aqui, vai nos ajudar, né? Como a Karina mesmo relatou aí no comentário dela, né? A Karina Toledo. E essa persistência vai fazer com que nós permanecemos em Cristo, né? Então uma coisa está ligada com a outra. Vamos lá, versículo 7 diz assim: Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então ele está falando dos falsos mestres aqui, né, que haviam começado essa heresia, né, essa doutrina falsa aqui, tá bom? E aí ele fala para tomar cuidado, né, com essas doutrinas, né, para se afastar, né? Na verdade tem o versículo, acho que é o versículo 10 e 11 aqui, ele vai falar sobre não permitir que essas pessoas entrem em suas casas, não participar dessa obra indicando para outras pessoas, porque são doutrinas falsas, né? Imagina uma doutrina dessa que Cristo não veio na carne, né? Então é realmente algo terrível, né? Vamos lá. O versículo 8 aqui, então, fala sobre isso. Uma igreja está advertindo a outra contra esses falsos mestres aqui. Ele diz, então: Acautelai-vos, porque não percamos aquilo que pelo qual trabalhamos. Antes recebemos por inteiro o galardão. Ele está falando aqui, olha, não vamos perder aquilo que nós já conquistamos, né? E não perder o galardão por inteiro, né? Tem uma frase que diz assim, a bênção por inteiro. Então, a bênção que nós queremos é o reino celestial. Imagina, né? Você está firme no evangelho,
e aí no final de sua vida você vai não quero mais, né? Você desiste. É nadar, nadar, nadar e morrer na beira da praia. Não faz sentido. A gente tem que permanecer firme no Evangelho. E o segredo para permanecer firmes no Evangelho é estudar as Escrituras, nos alimentar diariamente, como nós estamos fazendo aqui por meio do canal, tá bom? Então ele fala, olhai por vós mesmo, preste atenção nisso. Tem uma advertência desse tipo aqui é por João, mas por Paulo, semelhante a essa, se encontra aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó, portanto, convém-nos atentar com as mais diligentes para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então ele fala, o apóstolo Paulo fala para nos atentarmos mais diligentemente nas coisas que nós já ouvimos, para que nós possamos permanecer, não se desviemos dela. Então por isso a importância da repetição, para que nós possamos reaprender e reaprender e reaprender de novo. Aqui parece, né, aquela frase, deixa eu ver aqui. Vamos lá, a bênção por inteiro, né? A bênção por inteiro aqui significa receber não uma parte, mas receber a bênção por inteiro. Então nós estamos entrando no convênio, sendo batizados, recebendo o Espírito Santo, passando no tempo, tudo isso para receber a bênção por inteiro. Bom, nós não fazemos nenhum tipo de convênio aqui nessa terra que seja para o reino terrestrial. A gente está fazendo convênio para herdar o reino celestial. Então a bênção por inteiro é alcançar essa bênção, herdar o reino celestial. Tá bom? Vamos continuar aqui. O versículo... só uma coisa aqui, quando ele fala sobre essa bênção por inteira aqui, ó, o versículo 8, né, quando ele diz aqui, antes recebemos o inteiro galardão. Aqui no grego, o verbo, ele está tanto no presente, como se fosse recebeu, ou no futuro, receberá, né? Então, é algo... Eu gostei da maneira que tá, porque está o que ganhamos, não perdeu o que ganhamos, e também não perdeu o que vamos ganhar, tá bom? Eu acho que tem esse duplo sentido mesmo, porque eu estou no Evangelho, eu já me tornei uma boa pessoa. Se eu saio do Evangelho, se eu paro de estudar as Escrituras, eu paro de alimentar o meu espírito. Você acha que eu vou me tornar uma melhor pessoa se eu abandono o Evangelho? Não. Fisicamente, nessa terra, eu vou começar a decair na fé, né? A gente já viu várias histórias de pessoas assim, que deixam de estudar as Escrituras, abandonam o Evangelho e vão só decaindo, não somente nas coisas espirituais, mas decaem nas outras coisas também, tá bom? Então, deixam de ser uma pessoa melhor, né? Vamos colocar dessa maneira. Então, aqui está falando de uma bênção que está no presente, mas também é para o futuro. Eu gostei dos dois termos, tá bom? Então, se nós abandonarmos a fé, é isso que eu acredito que João está colocando aqui, né? Nós vamos perder o que nós já conquistamos, né? O que nós já somos, né? E se nós abandonarmos, também nós deixamos de ganhar o galardão futuro, né? A recompensa futura. Eu acho que é esse aqui o sentido. Desculpa. O versículo 9 diz assim, ó, todo aquele que transgride e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o pai como o filho, né? Eu gosto dessa parte, tem tanto o pai como o filho. Essa semana eu compartilhei uma escritura, né? Uma escritura não, uma mensagem que falando, quem tem o filho tem tudo. Ninguém vai ao pai se não for pelo filho. Então temos que ter os dois aqui. Agora, no começo aqui do versículo 9, quando diz assim, todo aquele que transgride e não persevera na doutrina, essa palavra transgride aqui, ela poderia ser sido traduzido também como prevaricar. Todo aquele que prevarica, né? Mas a tradução melhor aqui seria ultrapassa, né? Diz assim, e todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, ou seja, olhar além do que eu Cristo. Nós temos que estar concentrado em Cristo, esse é o sentido aqui. Uma tradução melhor ainda que eu achei é na NVI. Na NVI traz da seguinte maneira esse versículo, ó. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus, né? Isso me lembrou uma escritura no livro de Mórmon, para explicar o que é ir além de Deus, né? Porque será que a gente não pode estudar outras coisas? Não é isso que ele está ensinando aqui, né? Vamos ver aqui o que Jacó, no livro de Mórmon, ele menciona. Jacó 4, versículo 14, ele diz assim, mas eis que os judeus eram um povo obstinado e desprezavam as palavras claras e mataram os profetas e procuraram coisas que não podiam compreender.
Portanto, devido à sua cegueira, cegueira essa que lhe adveio por olharem além do marco. Essa frase é muito forte, olhar além do marco. O marco é Jesus Cristo. Olhar além do marco é olhar além de Jesus Cristo. É perder o foco, né? E aqui fala por que eles caíram. Porque olharam além do marco. Terão que cair, pois Deus tirou a sua clareza e entregou a muitas coisas que não podiam entender, pois assim o desejaram. Porque o desejaram, Deus o fez para que tropeçassem. Então, olhar além do marco significa olhar além de Jesus Cristo. Então, a gente pode se aprofundar em várias doutrinas, mas a gente não pode perder de foco o Jesus Cristo. Ele é o foco principal, tá bom? Então, é isso, né, que essa escritura compartilha conosco aqui. João, ele não está condenando a teologia, estudar outras coisas, né? Ele está falando, ele condena aqui você sair fora de Jesus Cristo. Ou como esses falsos mestres estavam ensinando, que Jesus Cristo não veio na carne. Então a salvação vem por Jesus Cristo. É isso que ele está mencionando aqui. Né? Aqui, ó, do versículo 10 ao versículo 11, ele vai falando aqui sobre não participar com esses falsos mestres e profetas, né, que ensinam essa doutrina falsa aqui, não fazer parte dessa obra do mal. Versículo 12 e 13 finaliza aqui o capítulo, né? Vamos lá, é a conclusão e a despedida aqui de João, né, nessa carta. Ele diz assim: muitas coisas tenho que vos escrever, porém não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face, para que na minha alegria seja completa. Saudai-vos os irmãos da tua irmã, a eleita. Amém. Então ele fala, saudai os filhos da tua irmã, ou seja, os filhos da outra igreja, né? Então é uma igreja se comunicando com a outra, que eu achei muito lindo isso, uma querendo ajudar a outra aqui, tá bom? E aqui, então, ele terminou falando que ele não está escrevendo muita carta, realmente é pequena, né? Tem 13 versículos aqui dividido, e não foi muitas palavras, mas ele fala, a minha alegria vai estar completa, por quê? Porque eu espero ter com vocês. Ele planejava ir até lá e falar pessoalmente. Tem coisa que é melhor falar no olho, na bolota do olho ali, né? Então, ele está planejando e falou que essa alegria vai ser completa, não somente porque por palavras é melhor explicar, mas também é uma companhia. Ele ama os membros naquela igreja, né? Tanto que ele está chamando da senhora eleita, a igreja eleita de Deus ali. Então, assim a gente finaliza aqui, então, a mensagem de hoje, né? Segundo a epístola de João aqui, tá bom? Gratidão a todos vocês que acompanham todos os dias aqui a mensagem com a gente. É muito importante o estudo diário. Então, vamos finalizar aqui com o nosso compromisso de que amanhã nós vamos estar aqui novamente estudando as Escrituras. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.